Vamos ver Oséias, o que ele falou no capítulo 12. Esse pensamento eu já vou terminar. O primeiro que eu fiz aqui estava do versículo 12, 1, que diz assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Efraim era o rei de Samaria, também era chamado de Efraim. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Ele estava só multiplicando todos os dias a mentira e a destruição, até que veio para eles. Aí o que eles viram? A Síria podia invadi-lo, vão fazer acordo com a Síria. Não, mas pode ser o Egito. Eram dois reinos fortes que disputavam quem ia tomar a terra dos outros. E foram levar o azeite, a unção para o Egito. Não se leva, o Egito era acima de pecado, não se faz uma coisa dessa. Bom, missionário, mas não ajudou em nada? Não, o que ajuda é você crer na palavra de Deus, porque anos depois, aí o reino do norte, o Efraim, foi destruído. Anos depois, o rei da Síria, que era outro já, Senaqueribe, veio para tomar conta de Judá, mas encontrou ali o rei Ezequias, o profeta Isaías, que era um servo de Deus. Eles simplesmente fizeram uma oração quando aquele rei, mas abriu a boca com tanta agressão ao rei Ezequias, e naquela noite Deus mandou um anjo, o anjo matou, numa passada só, 185 mil soldados dos melhores do exército da Síria. O outro voltou todo assim, encolhido para a terra dele, e lá os filhos dele até mataram ele, porque ele foi derrotado. Deus pode fazer qualquer coisa, mas temos que aprender com ele, principalmente quando as coisas estão indo bem. Quando está indo bem, você tem mais que aprender mesmo, que o único que pode tirar você do buraco, da cova mesmo, é o Senhor Deus. E quando estão indo bem, aprenda, para quando chegar os dias maus, os dias sombrios, você está firme na fé para poder vencer. Aí continua falando aqui, nós já vimos isso. O Senhor também com Judá tem contenda. Quer dizer, o Judá já não estava bem quando ele estava falando isso aqui. Ele era profeta falando mais à frente que aconteceu. Aí veio Nabucodonosor e destruiu o reino e levou todo mundo para a Babilônia. E castigará Jacó segundo os seus caminhos. Cuidado que ele vai castigar se nós temos caminhos maus, se fazemos maldade. Não faça isso, viva só daquilo que é seu e não prejudique a quem quer que seja. Segundo as suas obras, o recompensará. Se faz coisa boa, ele recompensa. Se não faz, vem o prejuízo. Aí no último nós vimos aqui: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, e pela força com o príncipe se houve com Deus. Nós já sabemos. A mãe deles foi procurar Deus, e Deus disse: pô, eu estou esperando gêmeos, senhor, eles estão brigando aqui dentro, eu não estou aguentando, eu estou levando o supapo aqui, as pernadas todas. Aí Deus disse para assim: olha, aí é duas nações, o maior vai servir ao menor. Quem era o maior? O mais forte. E ele nasceu primeiro. Ele era o Esaú. Mas como é que ele nasceu? Ele não ia nascer. Quem ia nascer é o Jacó, já estava encaixado. Ele puxou o Jacó e entrou. Como fez isso a gente não sabe, é coisa espiritual. Só que na hora de nascer, ele agarrou o calcanhar do Esaú e não soltou, mesmo naquele movimento, que quem já viu parto sabe como é que é grande, é pesado o movimento, ele não soltou. Eu penso o seguinte: suponha que aqui era o pezinho do Esaú. Se ele segurasse aqui, na canela, aí era fácil. Não, mas ele segurou aqui no calcanhar, não tem firmeza aqui, mas ele não largou. Se apareceu desse jeito, você vê como é que são as coisas. Então ele tomou o lugar de Jacó. Depois ele vendeu para o Jacó o direito de primogenitura, que era o importante, era o herdeiro de tudo, o herdeiro principal, para poder comer um prato de lentilha. O Jacó, até muito carinhoso, ainda deu um pedaço de pão para ele. Então mais um pouquinho aqui, era o prato de lentilha, mas isso aqui você come para você ficar satisfeito. Ele 2 vezes falou que vendia o direito. Bom, aí nós já vimos isso. E como príncipe, lutou com Deus. Quando ele vinha para a terra dele, o Senhor tinha prometido que iria com ele e o traria de volta. Aí veio a notícia que o Esaú vinha contra ele com 400 homens armados, e ele não tinha homens para lutar com Esaú. Ele era o único homem, mas lutar contra o irmão que era muito forte. O irmão dele era caçador naquela época. Ele era um homem contemplativo, vivia em tendas, meditando em Deus, orando, e também na agricultura.
não daria a ser. Aí ele orou, pôs a família, passou o ribeiro, o Baldo Jaboque, o ribeiro de Jaboque, voltou para aqui onde ele estava antes e começou a orar, mas orou de tal maneira que apareceu um homem que lutava com ele. Ele se agarrou com o homem e começou e tal, e o dia já ia nascendo, quer dizer, ele já tinha conseguido a bênção. Tudo é simbólico do Velho Testamento. Aí o anjo disse para ele assim: deixa eu ir embora, que o dia está nascendo. Se não deixo, irmãos, 2 homens podem ser muito fortes, eles não aguentam meia hora de luta forte mesmo, aquela de agarramento. Você vê na luta de boxe, lá pelo 10º round, eles estão pedindo misericórdia, não estão aguentando. Ele lutou não com homem, com Deus. Mas como é que ele lutou com Deus? Porque quando Deus fez a promessa, Deus estava na mão dele, ele reivindicava a promessa. Quando você entende a Bíblia, ela revela para você, agarra aquela revelação. Precisou, o Senhor Deus naquela revelação está na sua mão, ele vai cumprir. Aí o anjo perguntou: qual o seu nome? Jacó significa suplantador. Você não vai ser mais Jacó não, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Matéria nova agora. Aí o Osés, ele pensou em alguns duvidadores, mas lutou com Deus? Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. Foi com ele que ele lutou, e ele era o Senhor Jesus antes da encarnação. O Senhor é o seu memorial, a sua referência. Então, quando Jacó queria falar com Deus, precisava, a referência dele era aquele Senhor com quem ele lutou. O Senhor é o seu memorial. Tu, pois, falando para mim e para você, converte-te ao teu Deus. Nós precisamos nos converter. Olha, está no dia, está na época de você fazer uma consagração, entrar no seu quarto, fechar a porta, falar com Deus: Deus, eu preciso mudar, eu quero mudar, me dá o poder, não vou continuar dessa maneira, eu quero me converter, se necessário começar tudo de novo. Converte ao teu Deus, guarda a beneficência, a arte de fazer o bem. Nós não podemos perder essa arte, porque se estivéssemos numa situação difícil, gostaríamos que alguém tivesse beneficência, que viesse fazer o bem para nós. Então nós temos que guardar, quando precisar nós vamos usar. Guarda a beneficência e o juízo, aquilo que Deus já decretou, aquilo não volta atrás, não tem jeito. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. O anjo já disse, não tem jeito. E nenhuma palavra de Deus vai ser retirada. Ele diz que ele não alterará o que os seus lábios proferiram. Ele não mudará o seu pacto conosco. Então você tem que guardar o juízo. Por que você tem direito a ser curado de qualquer doença? Porque Jesus levou as suas doenças. Pelas suas feridas foste sarados, a Bíblia diz. Você tem direito de prosperar, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por que você tem direito a isso? Vai para a Bíblia Sagrada, as promessas estão ali e você tem que recitá-lo, guardar o juízo. E que mais? E em teu Deus espera sempre, aí você vai ser bem sucedido. Amém? Vamos agora, pessoal, eu vou dar para você, eu estou com mais um pouquinho aqui de testemunho, mas acho que eu vou deixar para depois. Fica para outra vez, porque tem umas coisas que lindas aqui na palavra de Deus, que eu estou vendo. Nós vamos lá para a terceira carta de João, primeira carta de João, capítulo 3. Eu já dei alguns versículos aqui, mas muito importante, irmão. Cada versículo dá para escrever praticamente um livro. É só a pessoa inspirada a pegar que vai longe. O apóstolo João começa dizendo assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é demais, isso é um grande amor. Mas a gente não está agindo como tal, é o nosso erro. Porque se ele diz que a todos que recebem Jesus, ele dá o poder de se tornar filho de Deus, então eu vou usar esse poder. Eu vou começar a operar em nome de Jesus, uma mudança em mim e depois no próximo. E Deus vai lhe usar desse jeito. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, culpa nossa. Nós não podemos pregar o evangelho de filosofia, de risos, tudo isso é bom. Mas tem que pregar o evangelho verdadeiro, em que a palavra entra no âmago da pessoa e muda a pessoa. E ela então passa a ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Aí diz aqui a palavra do Senhor:
O mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Conhece a gente como gente. E às vezes usa até umas palavras pesadas para se referir a nós. Mas quando nós fizermos com que eles conheçam a Deus, eles vão saber, essa pessoa é de Deus. Essa moça é de Deus, essa secretária que eu tenho é de Deus, esse faxineiro é de Deus, esse contador é de Deus, esse médico é de Deus. Nós temos que fazer com que eles reconheçam. Continua o 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, hein? Não está dizendo que vai ser depois da morte, não. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha, se aqui agora já podemos expulsar demônios, já podemos orar e Deus curar pessoas, como tem feito, o que Deus não fará da agora em diante? Aí continua dizendo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, olha que isso é forte, hein? Seremos semelhantes a Ele. Na hora que Jesus está operando uma reunião, nós operamos igual Ele opera. Ele abriu o coração, a pessoa entendeu a palavra, está aquela pessoa olhando assim vividamente para a gente, esperando alguma coisa, como Paulo estava pregando em Listra. Havia um homem que era leso era coxo, leso dos pés, ele só andava em cima da coxa e estava sentado assim no lado. O Paulo pregando e a reunião estava uma beleza. Aí Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. E gritou, homem, põe de pé sobre os teus pés. Ele deu um pulo para o alto e já caiu em pé e saiu caminhando. A ponto de o povo dizer que Paulo era Mercúrio e o colega dele lá, o Barnabé, era Júpiter, que era o maior, que é ele que foi lá, arranjou o local e tal, como se fosse o patrão. E aí, não somos nós, ver o sacerdote do templo de Júpiter da cidade, que eles adoravam esse Deus lá, esse falso Deus, e queria sacrificar bois diante dos apóstolos, que eles eram Deus que desceu do céu, porque ninguém podia fazer isso. Pode, na hora que ele se manifestar, olha, mas sabemos que quando Ele se manifestar, e você sente o momento, e está falando ao coração, a coisa está boa, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Aquilo que nós vemos é exatamente o que Ele é para mim e para você. É um retrato dele que nós devemos guardar no nosso coração, e quando formos orar, será o nosso memorial, o nosso lembrete, a nossa referência. Não, Deus falou comigo naquela reunião e vai acontecer isso. E a gente fica fixo assim naquela decisão, como se nós fôssemos uma pedra, sem mover do local. Não, é porque eu ouvi Deus te falar. Mas não é a mente que inventou. Você sentiu, Deus tocou em você. Aí matéria nova agora. E qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós sem Deus não somos puros. A gente não fala, mas é verdade. O pensamento às vezes é sujo. Vai fazer um negócio, quer ser espertinho, passando a perna no outro. Vendedor, então, precisa todo mundo se converter, pessoal. Que a roupa é melhor, que o preço é o mais barato, o carro não tem defeito nenhum, o cavalo cego, mas o defeito está na vista. Eu falei que estava na vista. Era de noite, você olhou para o olho do cavalo e estava lá assim, piscando o olhar. Então, está tudo bom. Mas não viu, né? Aí no outro dia quis devolver o cavalo lá. Então nós temos que pegar desse jeito, pessoal. Qualquer que nele tenha essa esperança de se usar, eu tenho, missionário, que Deus quer me usar, que Ele vai me levar para o céu. Então, purifique-se a si mesmo. Você tem que se purificar, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Nele não tem um traço de sujeira, nós não podemos ter. Essa mudança vai acontecendo ao passo que você vai aprendendo mais de Jesus. Aí diz assim, qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Equidade é tratamento igual, iniquidade é falta de tratamento igual. Aí o cara é bonitão, ele é da intenção, ele é boa roupa, isso é um cidadão de bem. Às vezes não, às vezes é o contrário. E o coitadinho lá, aqui não tem lugar para você não, você pode ir para outro local. Não, isso é iniquidade, falta de equidade. Então qualquer pecado, quem pratica o pecado também pratica a falta de equidade. Deus quer que tratamento igual para todo mundo. Porque o pecado é iniquidade.
Quando a pessoa peca, mente e tal, ela está usando de uma artimanha, depois vai comer, vai beber, vai vestir, vai de maneira desonesta. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. No Senhor só tem coisa boa. É só falar com ele: Jesus, eu quero ser teu, eu quero que o Senhor me perdoe. Aquela decisão que você tem que tomar sozinho. Eu não aceito de jeito nenhum continuar na mão do inimigo. Eu vou me levantar para a tua glória. Aí Deus vai abençoar você. Amém?